Segunda edição, nós começamos essa edição falando de trânsito e mobilidade urbana. O período de janeiro até fevereiro deste ano, 29 pessoas perderam a vida no trânsito de Manaus, sendo que 15 acidentes em janeiro e 14 no mês passado. Isso corresponde a uma redução, é um dado importante, de 31%, uma redução que a gente parabeniza, né? Isso em comparação ao ano passado, que foram 42 vítimas nesse mesmo período do ano. Lembrando que tem festa de começo de ano, tem carnaval também. Mas, apesar dessa redução no número, ainda existe, claro, um alerta sobre o perfil dessas vítimas, que na maioria das vezes são motociclistas e pedestres, né? E para falar sobre este assunto, nós conversamos agora com Manuel Paiva, especialista em mobilidade urbana, que está ao vivo conosco em áudio e imagem no YouTube da Band News Difusora. Professor, boa tarde ao senhor, uma honra imensa retornar a este nosso bate-papo. Seja bem-vindo à Band News. Boa tarde a todos. Que bom participar aqui pela Band News nessa discussão muito importante para a cidade, principalmente quando vocês abordam um dado positivo. Esses dados são muito positivos, né? Nós, efetivamente, o número de vítimas fatais, o número de acidentes, ele diminuiu em relação ao ano de 2024. 2024 foi um ano sombrio, né? Infelizmente, nós tivemos 309 mortes ao longo do ano, de janeiro a dezembro, onde, na realidade, desde 2020 até 2024, foi o ano que mais pessoas morreram no trânsito de Manaus. Esse é um recorde do ano passado, né? E isso daí acendeu um alerta geral para todo mundo, não é? Para que nós pudéssemos efetivamente tomar atitudes que viessem a, por exemplo, a tentar conter essa sangria de pessoas que se machucam, né? Principalmente nós, Ricardo, que nós temos dois grandes setores que são mais prejudicados. Primeiro, são os motociclistas que circulam em Manaus, né? Eles representam mais de 33% da frota que circula em Manaus. São motociclistas. E, em segundo lugar, os pedestres. Os motociclistas, eles representaram no ano de 2024 51% das vítimas fatais. E os pedestres, eles representaram em torno de 30%. Só aí foi 81% de todas as vítimas fatais do ano passado foram entre motociclistas e pedestres. Nesses 2 primeiros meses, janeiro e fevereiro, esse índice ele continua. Você veja de que no mês de janeiro e fevereiro, foram 14 motociclistas que morreram no trânsito da cidade, representando 48% das 29 vítimas que ocorreram. Segundo lugar, foram 11 pedestres que morreram, representando 38% dos 29 que morreram de janeiro a fevereiro. Tem um dado também, Ricardo, que nos preocupa. Esses nossos primeiros dias de março, 8 pessoas já perderam a vida no trânsito da cidade, né? Nesses 11 primeiros dias, foram exatamente 8 pessoas. Ou seja, é um índice menor do que o ano passado, mas o equivalente a janeiro, fevereiro e março. Por quê? Apesar de ter o período carnavalesco, apesar de ter o período de chuva, apesar de ter o mês de férias correspondente a janeiro e parte de fevereiro, e isso são menos pessoas circulando, né? O grande movimento começa efetivamente a partir de março, abril, quando diminui o movimento, diminui as chuvas, começa a vir a estiagem, na realidade começa a aumentar mais a movimentação das pessoas
em termos de retomada do trabalho, porque o Brasil é Brasil. Ele só começa pós-carnaval, né? Até antes do carnaval, é tudo ainda por conta das férias, por conta da chuva, por conta de... as pessoas estão num ritmo diferente. Passou o carnaval, o ritmo é outro. Então, é esse aí que é um cuidado redobrado. Então, Ricardo, todo cuidado é pouco. É importante que a gente tome várias medidas, tome várias providências, sejam direcionados, sejam estabelecidos metas para que nós possamos diminuir o número de acidentes e, consequentemente, o número de vítimas fatais e, consequentemente, o número de pessoas que são hospitalizadas, ocupando as UTIs, andando, se tornando pessoas que eram normais, passaram a ser pessoas com deficiência. Esse é um quadro sombrio, preocupante, mas que nós temos que estar atento, alertando as autoridades, alertando as comunidades, alertando as classes, o motociclista, o motorista do ônibus, o motorista da carga, o motorista do carro convencional, o pedestre, enfim, a comunidade da mobilidade urbana da cidade. Professor Manuel Paiva, Thaís Gama aqui, boa tarde, uma satisfação falar com o senhor dos números da diminuição, mas de uma preocupação. A gente teve recentemente diversas notícias de acidentes de trânsito, acidentes fatais na capital, o senhor falava disso, mas o senhor falou que várias medidas devem ser tomadas para a redução desses acidentes. E aí eu queria saber com o senhor, principalmente nesse crescimento que nós temos dos motociclistas na capital, quais são os cuidados, como tem impactado a segurança no dia a dia das vias da capital amazonense, quando a gente vê muito desrespeito por parte de motoristas. Queria que o senhor comentasse um pouquinho disso para a gente também, por favor. Perfeito, Thaís. Você foi muito precisa, objetiva e acertadamente você já diagnosticou e já colocou que esse número crescente, daqui a 2 anos, Thaís, nós teremos na cidade mais de 50% da frota sendo motociclistas, né? A cidade de Manaus, ela vai ser uma cidade que vai ter que tratar o motociclista de uma maneira diferenciada. Eu coloco logo colocando o exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Salvador, ontem, iniciou a faixa azul para o motociclista. São Paulo já está há 3 anos, implantou a faixa azul em vários corredores estruturais da cidade para uma faixa destinada ao motociclista. O Rio de Janeiro já adotou essa medida, já foi autorizado também pela Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério da Cidade, esse experimento que é uma experiência brasileira, que é um modelo brasileiro e que nessas 3 cidades o objetivo é estancar a mortalidade brutal que estava ocorrendo nos últimos anos com a categoria de motociclistas, principalmente quem faz o transporte de carga e passageiros. Então, o principal medida que tem que ser medidas operacionais, Thaís. É necessário que dá um tratamento diferenciado para essa categoria que hoje representa uma força muito grande de trabalho, tanto no transporte de carga como no transporte de passageiros. Muita gente, Thaís, torce o nariz para o motociclista. Não. O motociclista existe, o problema existe e que nós temos que conviver e temos que amenizar e temos que solucionar. Nós temos que enfrentar isso no peito, colocar debaixo do braço e dizer, olha, nós estamos os donos da bola. Nós vamos ter que ajudar essa categoria num processo de formação, de requalificação, num processo de preparação dessa mão de obra adequada, num processo de educação e formação de condutores. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Thaís, a fiscalização é fundamental. Não adianta se implantar qualquer projeto de segurança viária
se nós não tivermos mais agentes de trânsito gerenciando a operação do trânsito nosso de cada dia. Ou seja, mais agente de trânsito nas esquinas, nas interseções, gerenciando os gargalos que se tem na cidade, já identificado, os pontos negros de acidente, as vias onde necessitam de uma sinalização adequada, as pequenas intervenções viárias, melhorando a segurança viária, tanto para o pedestre, para o usuário do ônibus, como o motociclista, melhorando a caminhabilidade, melhorando o tráfego do motociclista na cidade, ou seja, implementando a fiscalização, tanto presencial como eletrônica. É importante isso, que se tenha isso, fazendo eu lhe diria, Thaís, tem que todo mundo dar as mãos. Nós temos aqui as maiores fábricas de motocicletas da América Latina. A Braciclo, que é formada pela Associação das Indústrias de Duas Rodas, tanto elas motorizadas como não motorizadas, no caso das bicicletas e motocicletas, efetivamente está aqui. É se juntar com a Braciclo para fazer uma grande campanha de conscientização, de treinamento, de ir para a rua, de um processo de dar as mãos a essa mão de obra que é importante para a cidade. Nós não temos dúvida de que esse é o caminho, nós não podemos cruzar os braços e dizer que a coisa vai acontecer. Nós temos que tomar essa atitude. Nós temos que entrar num processo de conservação do sistema viário de uma maneira mais ativa. Nós temos que implementar um processo de sinalização na periferia de Manaus. A periferia de Manaus está abandonada. A maioria das ruas não tem sinalização. A maioria das ruas não tem calçada para o pedestre andar. A maioria das ruas, às vezes, não tem meio-fio. Você vê, Thaís, que ontem e hoje, lá no bairro Santa Inês, por falta de sinalização, por falta de meio-fio, por falta de o total abandono daquele trecho, daquele bairro, tem sido constante os acidentes entre ônibus, carretas. Não é a primeira vez, nem a segunda, e não vai ser a última vez que vem acontecendo. Então, é necessário que a autoridade venha atuar nesse sentido, no processo de planejar, executar a questão do sistema viário, sinalizando, adequando, melhorando, fazendo as melhorias para melhorar a segurança, educando e também fiscalizando. E mais, viu, Thaís? A gente fecha com isso. Muita gente reclama. Eu já vi empresário de ônibus reclamar: olha, o transporte coletivo de Manaus não está bom porque o passageiro fugiu, porque o passageiro está indo com o mototaxista, ele está indo de motocicleta. Olha, o passageiro fugiu desde a pandemia e baixou 30%, não foi por causa só do mototaxista, não. Isso é uma balela que falam isso para a população. O passageiro sumiu do sistema de transporte urbano porque a qualidade do sistema ele não é confiável, ele não é seguro, ele não tem credibilidade, ele é desconfortável, ele efetivamente não oferece informação, não oferece regularidade, as pessoas esperam muito tempo na parada de ônibus, as pessoas levam muito tempo dentro dos ônibus, as pessoas têm nos terminais de integração, muitos terminais abandonados, não têm a mínima condição de ficar esperando o ônibus. Os nossos abrigos, muitas vezes, não têm iluminação, não tem cobertura, não tem sinalização. Ou seja, é preciso melhorar a qualidade do serviço de transporte urbano para que aquele passageiro que até a pandemia ele era o usuário cativo do transporte urbano e que ele fugiu do transporte urbano e foi para o transporte individual, foi devido à má qualidade, à má cobertura, o mau serviço que o transporte urbano oferece para a cidade. Você tem ideia, Thaís? Em 2019, rodavam na cidade, no horário de pico, 1.500 ônibus.
Hoje, 2025, rodam na cidade 1.150 ônibus. Sumiram 350 ônibus da operação diária. Isso quer dizer o quê? A população aumentou, a necessidade das pessoas aumentou, as pessoas estão esperando muito mais tempo na parada,